A gente vai falar de saúde e olha, um alerta para quem está nos acompanhando nesse momento. Tem informações bem importantes. Março Azul é o mês de conscientização sobre o câncer de intestino e o Café Expresso recebe agora o Dr. Fabiano Schirbeck, coloproctologista da Proctoclin. Doutor Fabiano, boa tarde, muito bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde, agradeço o convite aí pra gente conversar um pouco sobre o câncer. Doutor Fabiano, por que é importante a gente falar sobre esse tipo de câncer, especificamente o câncer de intestino? Isso é uma preocupação que a gente está tendo atualmente, que realmente dobrou a incidência de câncer, né? Em 2010 foi 23 mil casos novos no Brasil, passou para 43 mil. Então, e a segunda causa de câncer da população é o de intestino. Então, realmente preocupa muito, porque a incidência está aumentando, e também em pacientes mais jovens, abaixo de 50, de 40. Então, realmente, antigamente era mais no idoso, hoje em dia já não. Quais os fatores, doutor Fabiano, que podem estar contribuindo para que a população tenha dobrado a incidência de câncer de intestino? São dois fatores principais. A questão genética, ou seja, familiar com pólipo, familiar com câncer de intestino. Então tem algumas síndromes genéticas. Então isso é questão genética ali. E eu acho que o mais importante é o ambiental, ou seja, alimentação. O problema está na alimentação. A gente realmente, hoje em dia, até como fatores de risco que entra na alimentação, é a carne vermelha, é o churrasco, é gordura, é álcool, cigarro e a alimentação muito industrial, né? Então, ou seja, alimentos que o senhor recomendaria evitar para evitar o desenvolvimento do câncer de intestino a carne vermelha? É o inverso daí, evitar muita carne, muito defumado, muito, o próprio churrasco nosso aqui, né? E aí entra a fibra, né? Bastante fibra, bastante verdura, bastante legumes, exercício e evitar, né, muitos alimentos industrializados. E uma coisa que a gente tem visto realmente antigamente, recém-nascido era mais natural, né? Então aí isso já começa lá na infância, recém-nascido, cuidar com o tipo de alimentação, né, esses industrializados e veneno, isso, né? Ou seja, da forma com que o senhor está vendo a criança já tendo acesso a alimentos que não poderia ter nessa idade, essa estatística de câncer de intestino, a tendência é só aumentar. E aumentar e mais precoce, é o que a gente tem visto, né? Pacientes de menos 40, menos 50 anos que não se via antigamente tão frequente, né? Então acho que nossa sociedade hoje, como é difícil tu ter uma alimentação tão saudável, né? É um câncer que dá mais em homem ou em mulher? É mais ou menos parecido, a incidência não muda tanto. De homem para mulher. O clássico seria depois dos 50. A questão é que a gente está fugindo um pouco dessa regra. É isso, doutor? Exatamente. Essa é a preocupação que está aumentando a incidência. E aí é que entra a questão de prevenção. Então, é tudo que nós falamos agora da questão de alimentação. Mas existe um grande exame que é a colonoscopia, né? Tipo uma endoscopia do intestino, né? Onde você, em torno dos 50 anos, até há pouco tempo, se indicava pacientes sem sintoma nenhum, sem história de câncer. 50 anos, todo mundo deveria fazer sua primeira colonoscopia. O que é a colonoscopia? A gente olha, tem uma microcâmera que vai olhando todo o intestino. Se tem um pólipo, que é o grande vilão, é o pólipo, é uma verruga, né? Um pólipozinho, é uma verruga no intestino que não dá sintoma no início. Ele vai crescendo, vira o câncer, às vezes não dá sintoma, e quando dá sintoma, às vezes é tarde, já está mais avançado. Então, aí entra o papel da colonoscopia aos 50 anos, e hoje já começa a se indicar aos 45 anos. Para quê? Detectar o pólipo. Você vai lá, remove, você evita essa evolução do pólipo pro câncer. Eu achei interessante, Cris, a conversa dos bastidores com o doutor aqui, o doutor explicando que o vilão é o pólipo, como ele acaba de dizer. Nem todo pólipo vira câncer, mas todo câncer veio de um pólipo que não foi retirado. Correto, doutor? Exatamente isso aí. Veio do pólipo, e o problema é que às vezes não dá o sintoma. Então a pessoa, eu não sinto nada, vou fazer exame para quê? Às vezes está com o pólipo benigno, vira o câncer e depois dá sintoma.
Esse é o X da questão. Então, falando sobre sintomas do câncer de intestino, a gente tem uma parcela de pacientes assintomáticos. Isso é uma parcela relevante? É que até aparecer o sintoma, todos são assintomáticos. Numa fase mais inicial. Por isso a colonoscopia para identificar. Exatamente, aos 45, 50, pacientes sem sintoma e sem história. E quando tem sintomas, estamos falando de quais sintomas, doutor Fabiano? Isso, aí depende do lado direito, etc. Mas assim, sinais de alerta: anemia, né? Outra, qualquer alteração do hábito intestinal. Eu era de um jeito e agora mudou. Ou ficou mais trancado, ou começou a dar diarreia, né? Outros sintomas de sangramento, às vezes um muco nas fezes, estufa a barriga, cólica. Então, às vezes não necessariamente todos, às vezes um ou outro. Lógico, esses sintomas também não necessariamente é de câncer. Mas esses sintomas que eu falei que persistem, procura seu médico, procura um especialista para tentar ver o que está acontecendo, né? E aí, como todo câncer, um diagnóstico precoce faz a diferença. Exatamente. O câncer do intestino ele tem 4 estágios, vamos botar assim. O estágio 1, que é o mais precoce, a chance de cura, 95%. Estágio 4, que é o mais avançado, 20%. Só que qual é o problema? O que a gente vê? 73% dos pacientes que chegam para nós é no estágio 3 e 4, ou seja, mais avançado. Então, nós, além de não ter a prevenção, né? Hoje em dia o pessoal não tem tanta rotina na prevenção como em outras áreas. A procura e às vezes até pelos sintomas tardios, a gente tem pego pacientes mais tardiamente. Doutor, e como é que funciona o tratamento? Ele implica na cirurgia, retirada do pólipo, do tumor, do intestino todo? Tem robótica já para o tratamento? O tratamento, tudo vai depender na fase. Por exemplo, um pólipo, né, durante a colonoscopia tem um pólipo, você retira. Às vezes você tem a sorte de ser o pólipo totalmente benigno, bom, acabou, não vai virar câncer nunca. Às vezes tu tem um pólipo que tu retirou e tem um câncerzinho inicial. Às vezes, mesmo num câncer bem inicial, a retirada do pólipo por colonoscopia é suficiente. O problema é quando já está numa fase um pouquinho mais. E aí vai depender do estágio, do local, às vezes a cirurgia. Tem que obrigatoriamente fazer a cirurgia, aí a cirurgia aberta, hoje em dia a vídeo e mais agora recentemente a robótica, são cirurgias minimamente invasivas, né? Se remove um segmento e anastomose. E nos tumores de reto, que essa é a particularidade, às vezes quando é do reto lá embaixo, às vezes precisa, aí entra o papel da radioterapia, da químio. Em algumas situações no reto lá embaixo, às vezes só rádio e químio, às vezes pode desaparecer o tumor, né? Mas a via de regra, a radioquímio é mais pro reto, essa associação, né? E a químio, às vezes, em algumas situações do colo, quando está um pouco mais avançado, né? Você também se utiliza da químio. Ou seja, para quem está nos ouvindo, evitar que você faça parte dessa estatística, 73% tem o diagnóstico de câncer de intestino já em fases 3 ou 4, ou seja, bastante avançado. Chances de cura nesses estágios, doutor? Isso vai de 50%, 60% a 20%. A 20%. Bom, tá feito o alerta, doutor. Vamos só repetir cuidados importantes para saúde do intestino? Resumindo, eu diria 2 coisas: alimentação, fibra, verdura, líquidos, evitar muito, né, dietas industrializadas, e colonoscopia. Esse é o melhor exame de prevenção, os 45, 50 anos. Se tiver sintoma nem se fala, mas sem sintomas, procura seu médico, colonoscopia, que vai dar para chegar aos 100 anos aí. Perfeito, doutor, muito obrigada. Doutor Fabiano Schirbeck conversando conosco, médico coloproctologista, trazendo aí esse alerta do Março Azul, mês de conscientização do câncer de intestino, Cris.